muito bem-vindos a mais um programa francamente transmitido pela Rádio Difusora Jundiaí. É uma produção da Move 8 e minha mesmo, porque, né, é assim, gente, a gente faz tudo aqui, né? Tô aqui com a Júlia hoje, pilotando as câmeras. Para você que tá na rádio, não se esqueça de ir até o YouTube e conferir nosso canal. Nós estamos aqui todos os dias na Rádio Difusora do meio-dia à 1 da tarde e na internet no horário que você quiser e puder, tanto no YouTube quanto no Spotify. Galera, seguinte, finalmente ela veio. Essa mulher aqui, gente, é da era pré-pandêmica, lembra? Assim como viviam os maias e os astecas. Eu estou tentando trazer essa mulher aqui há um tempo, mas agora, finalmente, ela veio, gente. Ó, vou começar aqui pelo currículo da pessoa, tá? Aqui, ó, apaixonada por linguagem, comunicação e educação, é graduada e doutora em linguística pela Unicamp, fez pós-doutorado na PUC São Paulo. E aí, a gente tem aqui 1 milhão de informações sobre essa mulher, mas eu não vou dar spoiler porque eu vou explorar a vida dela hoje aqui, porque eu estou com a Vivian Hill Stella. Bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo ótimo, eu tô super feliz de estar aqui. Ainda bem que deu certo. Deu Demorou, certo. mas chegou. Chegou nosso momento. Exato. Nós nos encontramos num evento na biblioteca, muito tempo atrás, falando de empreendedorismo, né? Com várias com mulheres várias inspiradoras. mulheres. E eu lembro de ouvir sua fala, assim, e depois você vai stalkear as pessoas, né? Depois a gente trocou ali as redes sociais, e eu, desde então, venho acompanhando todo o seu movimento com a VRS Academy, né? Seus trabalhos também na Casa do Saber, enfim, todos esses seus trabalhos, seus livros. Eu tenho aqui, ó, Comunicação Eficiente, como escrever mensagens com clareza, concisão e funcionalidade, que, gente, não é porque a gente está na internet, que a gente se comunica o dia todo, que a gente sabe se comunicar, não é mesmo? A gente veio o quê? Sem manual de como conversar com as pessoinhas, ou como passar uma mensagem clara, ou como até receber uma mensagem, porque às vezes, né, é uma via de mão dupla ali a comunicação, né? Mas quero saber de você, da sua história, quando começa a sua paixão pela comunicação? Era o que você queria ser quando você crescesse? Quando você estava aprendendo a desenhar letrinha? Eu falava que eu ia ser manicure, porque até hoje eu faço a minha unha. Hoje ela não está feita, mas sou eu que faço. E depois eu queria ser professora, depois eu não queria mais, eu queria ser médica, eu quis ser muitas coisas. E acho que hoje em dia eu sou muitas coisas, eu faço muita coisa. Mas eu sempre gostei de livro, de leitura, sempre gostei de escrever, me expressava escrevendo. E eu era péssima para falar em público. Então eu falava, não, faço toda a parte escrita, mas não me coloque na frente de câmera. Então jornalismo para mim era assim, não opção Fora de de carreira. cogitação. E aí eu fui fazer vestibular, tentei direito, tentei linguística porque não tinha direito na Unicamp, não passei em direito, uma das minhas frustrações na época do vestibular, e passei em linguística e fui fazer. E eu fiquei apaixonada, falei, todo mundo devia fazer esse curso. Porque não é um curso muito óbvio, né? Não. Assim, quando a pessoa pensa em educação, ela vai no letras ali, né? Vai para um outro lugar. Eu tive uma professora no colégio que fez linguística e me incentivou a prestar linguística. Ela já é falecida, a Bia Bandini, daqui de Jundiaí. E ela falou, Vi, vai lá, tem tudo a ver com você. E quando eu passei, falei, Bia, e agora? O que eu faço? Ela vai lá e faz. Eu tinha 17 anos, feitos em outubro. Entrei na faculdade em fevereiro. Fiquei apaixonada porque era muito a relação da linguagem mesmo. Porque a gente ficava assim, então não é gramática. Não, a linguagem é mais que gramática. A linguagem tem a ver com poder, com sociedade, com cultura, como eu nomeio as coisas do mundo. Então eu fiquei apaixonada, fiquei assustada com o que eu ia fazer da vida, como é que eu ia ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo fiquei lá na Unicamp, mestrado, doutorado, fiquei muito nesse lugar, assim, procurando pesquisar. Mas ao mesmo tempo já comecei a dar cursos em empresas, porque do lado da Unicamp tinha uma consultoria, eu fui fazer um estágio lá, acabei indo para um curso de gramática numa empresa, no Itaú, na época, e falei, nossa, não é que dá para dar aula de linguagem, de gramática, de fala em público para essas pessoas aqui? Então, foi muito nesse lugar que eu me encontrei. E a educação era uma coisa que eu falava, não vou fazer isso, mas achei que eu tinha que contribuir socialmente quando eu estava na faculdade. Fui dar aula em cursinho voluntário. Popular.
E aí me apaixonei por, assim, ensinar, falar com as pessoas. Aprendi a falar em público nessa época. Eu era Você não tinha assim, muita saída, né? não Depois que você vai tinha. para uma sala de aulas, não tem muito para onde você E eu escapar, tinha né? cento e tantas pessoas ali na sala, era um cursinho lotado, então eu tinha que falar, não tinha microfone, não tinha muito recurso. Então eu tive que aprender na marra, como se diz, e nunca mais sair desse lugar da aprendizagem, da pesquisa e muito a linguagem ali mediando tudo. E é muito no que você trabalha hoje, nessa educação para a vida toda, né? A vida Isso. toda a gente tá aprendendo, né? Quando você falou de nomear as coisas, né? Vem muito na cabeça aquele lugar de quando a gente é criança e a gente começa na fase dos porquês. Por que isso chama isso? Por que isso é assim? Por que... E a gente vai perdendo isso ao longo da vida, né? A gente vai só se habituando que as coisas são daquele jeito e pronto, né? Mas você buscar esse universo que foi construído antes da gente chegar é enriquecedor em vários sentidos, né? Não só na comunicação, mas no mundo, né? No universo que a gente vive, né? E como as coisas mudam também agora. São Sim. muitos canais de comunicação, são muitas formas de se expressar. A informalidade hoje em dia tem um valor diferente do que já teve há algum tempo. Jornalismo que o diga, não é mesmo? Que é Então, maior mudança, assim, em profissões do que o próprio jornalismo, né? imagina, houve um tempo que havia um treino para tirar sotaque, para não falar com algo mais marcado regionalmente. Hoje em dia a gente ouve vários falares diversos. E a linguística já me ensinou isso desde a faculdade. Então, acho que está muito nesse lugar da variedade, do Aham. respeito às diferenças. E é por isso que conversa muito com o que eu levo para as empresas. Uhum. Então, como é que lideranças podem respeitar as diferenças, como é que elas podem endereçar melhor o diálogo, podem escutar mais as contribuições para não ficar todo mundo nas bolhas, que hoje em dia é mais comum essa expressão de ficar na bolha, mas a gente Sim. sempre ficou nas bolhas. Já existia. A bolha Ficava já aquele existia muito mundinho, antes de ter um nome, né? exato. Você fala desse lugar também das empresas, né? Da comunicação dentro da empresa. A gente sempre pensa comunicação na comunicação social mesmo, né? Nossa comunicação para o mundo. Mas as empresas já se apropriaram desse discurso muito antes, assim, né? De como você se comunica com equipes, eu sempre acompanhei o pessoal de RH nesses diversos treinamentos, né? Uhum. De equipe, de treinar time, de treinar liderança, que daí você também tem uma mudança na indústria, né? Não é mais o chefe, não é mais aquela hierarquia verticalizada, as coisas hoje são mais horizontais. E todo nesse contexto de mudança de mundo, né? Da gente olhar finalmente a diversidade e não querer padronizar todo mundo, né? Ou criar essas barreiras de acesso, né? Eu acho que até olhando para trás, quando eu comecei a dar curso em empresa, faz quase 20 anos. Eu me assusto em Não dizer conta. isso, mas eu quase Nossa, 20 anos. bastante E tempo. aí o que acontece é que, primeiro, eu era muito jovem quando eu fui para as empresas e eu levava técnica pela técnica. Era técnica de relatório, técnica de e-mail, técnica de feedback, técnica de oratória. Porque quando você começou também a questão do e-mail, Era não muito tinha o WhatsApp novo. ainda. Não, o e-mail era super informal, imagina, Sim. tinha memorando, ofício. Então eu levava Impressora muito. matricial, Exato, tinha fax. fax, exatamente. Então o que acontece é que era muito a técnica e era muito o indivíduo com ele mesmo desenvolvendo aquela habilidade. Depois, com o tempo, foi muito para esse lugar da relação. Então, como é que eu crio uma relação Tá. diferente com funcionários? Como é que eu crio uma relação diferente de cultura de empresa? Como é que a empresa tem um tom de voz? Como é que ela pode mudar o tom de voz? Como é que o jeito que o comunicado sai da área de RH diz muito sobre o que se valoriza ali, que palavras se usam naquela empresa. Então, eu fui indo para esse lugar mais macro, mais contextual, Uhum. que é muito sobre a linguagem. A linguagem Sim. não é fora de contexto. Se tiver só certo, errado, ou só técnica pela técnica, não faz sentido. Tem que estar sempre num ambiente, num contexto, num cenário. Então, essa transformação também aconteceu comigo e com Eu as ia te empresas ao perguntar mesmo justamente tempo. isso, porque a gente fala empresas como se fosse uma coisa só, né? São dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas, dependendo do tamanho da empresa, né? Uhum. E aí tem todas as questões que cabe a cada um, né? Mudar uma cultura organizacional de uma empresa é um trabalho de formiguinha, né? Até você É. trazer todo mundo para nova cultura, né? Quebrar essas barreiras E e tal. sabe que eu acho que eu levava muito para o curso um discurso assim de não, gente, você faz e acontece, vai lá e desenvolve sua habilidade, treina sua comunicação.
E com o tempo, eu falei, não, peraí, empresa, quando você me chama para um curso, o que está acontecendo aí? Qual que é o problema que vocês querem resolver? Como é que é a cultura ali? Será que tem espaço para a pessoa ser quem ela é? Será que tem espaço para ela realmente ter dúvidas, falar das perguntas que ela tem, ou não tem espaço? Ou aqui todo mundo fica quieto e só obedece? Então, esse tipo de mudança, na minha abordagem também, tem a ver com toda uma história de mudança nas empresas, Sim. mas contribui para essa ideia de que a comunicação, ou qualquer habilidade que seja, ela é individual, mas ela é relacional, ela é contextual. De repente, eu não falo tão bem num certo ambiente porque eu não me sinto segura para falar naquele ambiente, não segura de autoconfiança. Sei lá, toda hora que eu falo, meu chefe me ridiculariza, fala alguma coisa, ou alguém é assim, rechaçado porque disse aquela coisa, então ninguém mais fala nada. E o silêncio se instaura ali, um silêncio barulhento. Então, de fato, entender esse cenário maior é o meu papel hoje em dia, quando eu faço qualquer tipo de projeto, qualquer tipo de ação, da mais pontual a mais assim, abrangente. Então, acho que é uma transformação que eu fui também colhendo a partir do que eu via nas empresas. E que as empresas também se transformaram. Se transformando, porque foi uma necessidade mesmo, né? A sociedade se transformou e as empresas, em algum momento, perceberam que se elas também não se transformassem, ficariam para trás, né? E a gente vê algum esforço, né, das grandes empresas também se posicionarem, né, tanto no marketing quanto dentro da empresa, né, ao passo também que nós temos empresas, mesa de sinuca, achando que isso é uma inovação, o jeito que se relaciona com o colaborador, e nem sempre, né, às vezes é só um quadro colorido ali para um lugar que às vezes é insalubre, né, a gente tem relatos, eu lembro Teve aqueles exposed no Twitter de agências de marketing em São Paulo, super descoladas, não sei o quê. O cara, não, tinha cerveja, mas eu tinha que trabalhar 18 horas por dia, atender telefone de madrugada. Esse lugar também da gente poder se falar a qualquer momento, ele saiu um pouco do controle, não saiu? Muito. E hoje em dia as pessoas mandam mensagem no WhatsApp, por e-mail, te acionam no chat da empresa, então parece que você não pode ficar indisponível. Tudo é para ontem. Outro dia eu atendi uma empresa que tinha um acordo de todo mundo responde e-mail em 3 minutos. Eu falei, gente, mas é assim, não dá para se sustentar. Não, é exaustivo, mas é muito eficiente. Eu falei, não, é muito rápido. Agora, eficiente é uma outra história. Coisa. Porque tem, assim, muita cobrança, muito excesso de toda hora tem ali mensagem, toda hora tem recado. E aí um dos chefes disse assim, olha, eu tenho mais de 1.000 e poucos e-mails que eu não li. Eu não consigo ler tanto e-mail. E aí eu disse, gente, se o chefe não tá lendo, imagina as outras pessoas. Então é curioso mesmo quando a gente vê assim ao mesmo tempo muito canal sem muito uso adequado, essa disponibilidade o tempo todo mundo tá online o tempo todo parece. Sim. E ao mesmo tempo isso, vamos ser inovadores. Coloca uma mesa colorida, coloca um puff gostoso, ou até usa uma ferramenta super inovadora, mas todo mundo replica os velhos hábitos de cobrança, de controle, não de colaboração, não de comunicação aberta. Então tem muito ainda a ser conquistado agora nas empresas, nesse momento, entre aspas, pós-pandêmico, se é que a gente chama assim de pós-pandêmico. Porque a pandemia também trouxe um outro modo de se relacionar com o trabalho, né? Que é de transformar a tua casa no teu trabalho. E aí você perde completamente. Muita gente perdeu o espaço da casa, né? Que virou um espaço de trabalho e não reconquistou esse espaço de conforto e de lazer de volta ainda, né? E é uma coisa que a gente não vai voltar atrás, né? Eu acho difícil... Eu acho necessária essa vida online que a gente tem, mais do que nunca, né? Usar essas ferramentas a nosso favor, mas eu tive muitas pessoas que passaram aqui com crise de identidade, ou quem eu sou sem meu trabalho. Quem não passou por isso, não sei. Ou qual que é o espaço do trabalho e qual é o espaço da minha vida, né? Porque as coisas, como estão todas ali na palma da mão, né? E aí na pandemia põe a câmera dentro de casa, esse lugar ficou super complexo também, né? Sabe que eu me peguei uma vez
eu também tive essas questões, me perguntei muito o papel do meu trabalho, o que, que eu ia fazer e tal. Me pergunto muitas vezes isso. Sim. Mas uma época me falava assim, você tem vários avatares, você tá em todo lugar. Eu falava, gente, tá errado isso, não pode ser. Eu não posso estar em todos os lugares, tenho que focar em alguma coisa. Porque chegou um momento que eu tava assistindo série, eu adoro assistir séries, adoro assistir filme. E eu vendo série, eu já pegava o celular, ou pegava um papel, nossa, essa cena é maravilhosa, vou usar num curso, essa aqui eu vou falar de tal coisa. Até que um dia eu falei, gente, eu não relaxo, né? Tô sempre, toda hora, mesmo na hora de lazer, entre aspas, tô eu anotando a série que eu vou usar no curso tal. Então, é difícil, a gente tem que colocar os próprios limites. Acho que as empresas têm um papel também nesse sentido, as escolas, acho que não é só individual, é institucional também. Como é que a gente aprende nas escolas, nas empresas, quais são os limites, o que, que a gente faz, o que, que a gente não faz, até onde vai, até onde é insalubre a gente ir. Porque a gente teve muitos casos de burnout também, e as empresas têm uma responsabilidade, né? Enorme. Em cima dos colaboradores, né? Pelos colaboradores, né? E nem sempre isso é posto, né? Porque a gente tá na era da produtividade, você tem que estar produtivo o dia inteiro, o tempo todo, e acabou aquele momento de ócio criativo e necessário, né? De assistir uma série sem estar pensando, vou levar isso pro meu curso, né? A gente não tem mais. E é curioso porque agora eu tenho visto as empresas também me pedindo projetos que são mais, vamos trabalhar um clube de leitura. Aí eu digo, mas é para ler produtividade ou é para a gente ler para discutir, para ter repertório, sair das bolhas, discutir outros assuntos, ler autoras que a gente não lê, sair da lista do best-seller, por exemplo. Então, tem hoje em dia também algumas empresas se movimentando nesse sentido, assim, criar novas soluções que tragam esse ócio criativo. Claro que tem uma coisa que é da empresa, ofertado pela empresa, num horário diferente, não horário de trabalho, mas é uma forma de dizer, gente, a gente pode acessar outras coisas que não são de trabalho e que elas ajudam tanto a ter assunto, a fazer metáforas. Eu falo tanto nos cursos de comunicação, cria uma metáfora. Eu falo muito a comunicação como um Lego, a gente usa as peças e tal. Então, cria uma metáfora do seu assunto. Aí as pessoas, metáfora do quê? Eu falo, gente, acessa o seu repertório. É um esporte que você faça, é um livro que você lê, uma viagem que você fez. Então, como é bom a gente ter esse tipo de lugar, assim, de ócio, de fato. Então, acho que também tem esse novo percurso das empresas não ficarem só em cursos. O meu setor sofreu muito com a pandemia, como todo mundo, de alguma forma. Mas muitos cursos, muita oferta. Aí todo mundo passou por esse momento de, nossa, eu comprei um curso e nem fiz. Nossa, ou então, todo mundo comprou um curso. Devo ter alguns logins lá de alguns cursos. Eu nem sei qual que é o login. Nem sei mais o login. Que a gente realmente entrou nesse lugar, né? De querer consumir, querer aprender e querer o máximo de informação. Eu ainda quero voltar nessa história de repertório que eu conversei muito com o Mário aqui, o Mário Giotto, que passou aqui pelo programa, ele que é do TED Talks, embaixador do Brasil do TED Talks. E a gente teve essa conversa sobre repertório e eu acho super importante a gente falar sobre isso, né? Porque as pessoas às vezes se fecham em ser a melhor do mundo em uma única coisa, né? E às vezes para ser melhor do mundo numa única coisa você precisa de tantas outras coisas que estão ali em volta, né? Que às vezes não é o tão óbvio, né? Eu estava brincando com os meninos aqui de uma banda outro dia que a música nem sempre vem a inspiração de uma música que você escuta, né? Mas vem de um livro que você leu, de um filme que você assistiu, de uma cena que você viu na rua, né? Vem de tantos outros lugares, né? E a gente precisa se abrir para receber esses estímulos ou para a gente se estimular também a buscar esses lugares, né? De conhecimento. Você falou que fez lá mestrado, doutorado, tudo na Unicamp e começou a trabalhar no Itaú. O primeiro cliente que eu atendi foi o Itaú, por meio de uma consultoria que chama CPD, que existe até hoje. Eu fiquei lá por 9 anos, essa consultoria. Nossa! E foi lá a minha grande escola, assim, de dar curso em empresa. Peguei cursos que já eram formatados e fui dando minha cara, fui replicando também como era para ser feito, até que eu saí de lá para empreender. Já vamos entrar na Vivian empreendedora. Mas como que foi a Vivian tímida, que não falava em público, não queria escrever? Como que foi você, assim, para além da sala de aula, né, que é um outro lugar,
como foi você se lançar nessa linha de frente, assim? Porque isso deve ter também te puxado para o empreendedorismo, né? Puxa você para Olha, eu VRS. vou confessar aqui, acho que em primeira mão, que eu torcia para não ter quórum no curso. Ai, Sério. torcia para não chegar ninguém. Ai, vão convocar as pessoas da empresa e vão falar, ai, não, tá com a agenda cheia, ninguém vai Não vou. aparecer. O meu sonho romântico era isso. Chegava lá, a sala cheia, e cheia de gente, assim, gravatada, era uma época também mais formal no Aham. banco. E eu falava, meu Deus, eu aqui, garota. Aí me vestia de mulher mais velha, colocava Sim. roupas super mais sérias e tal. Deixei de ser um pouco quem eu era, brincão, unicamp, aquela coisa, pra ser uma pessoa mais séria e tal. E passar credibilidade, passar segurança, levar informação, adaptar o que eu via na faculdade também, nos estudos, para aquilo que tinha a ver com a empresa, estudos de comunicação. Fui atrás de muita informação, aprendi muito conteúdo nessa época e tentando sempre traduzir para as empresas. Mas foi difícil, assim, eu sofria bastante, eu chegava super mais cedo para me inteirar do ambiente, não dormia muito bem à noite, preocupada com como ia ser o público, estudava muito da empresa. Ah, quem que é essa empresa? Vou atender uma Mercedes. Tá, como é que é o perfil dessa empresa? O que tem ali? Quais são as práticas da empresa? Então, fazia muito esse estudo prévio para Aham. chegar lá com exemplos, para chegar lá com as informações. Mas é claro que olhando para trás eu falo, nossa, podia ter sido melhor, mas era Aham. fruto de um momento ali. Mas foi esse exercício constante. Eu recebi também muitos feedbacks da minha coordenadora de comunicação Uhum. nessa consultoria. Então, ela apontava, Vivi, demorou muito para introduzir o assunto, Vivi, aqui tem que falar mais alto, olha, ali tem um vício de linguagem. Então, eu fui bastante corrigida para poder ir me apropriando desse meu tom de voz, do Sim. jeito que eu falava e tal, E se e achar uma encontrando também, identidade. se encontrando Exato. também, né? Porque a partir do momento que você fala, a gente tem uma comunicação não verbal ali colocada quando você escolhe a roupa que você vai, né? Uhum. E a gente está falando, né, de um tempo onde também eu acho que era um caminho mais difícil para as mulheres, né? Porque tem um mercado que sempre a autoridade vem de uma figura masculina, né? A gente ainda luta bastante contra isso, né? Um Uhum. homem falando e uma mulher falando são pesos muito diferentes, né. E como que você sentia isso na época? Você Senti muito. Já recebi, assim, diretamente o comentário de uma pessoa que falou: Olha, você é muito jovem para assumir essa equipe aqui de técnicos de uma empresa agrícola. Não, ela não vai dar conta, você não vai dar conta. Eu falei: Eu vou dar conta, pode deixar, eu dou conta. Então, recebi essa fala direta de uma aham. outra mulher, aliás, não foi de um homem, foi de uma outra mulher que falou isso para mim. Recebi também assim, Vi, não vem de saia porque o público é masculino, não pode vir de saia, de jeito nenhum. Então tinha sempre um comentário, ou queriam saber a minha idade, era um assunto. Quando você tem? A gente chutou que você tem 20 e tantos, 20 e poucos, 30 e tantos, já que você está no doutorado, talvez você tenha tanta idade. Então era um elemento, assim, que fazia parte das conversas. Mas depois de um tempo, deixou de ser parte da conversa, porque Aham. eu, sei lá, era casada, tinha aquele script da mulher, né? Casada, tá com filho, então, ok, acho que ela já tem uma trajetória que a Sim, sim. respalda de dizer alguma Já coisa. cumpriu uma função social ali, está É, apta para ser uma mulher no mercado de trabalho, exatamente. né. E mesmo quando eu estava grávida da minha segunda filha, quando eu anunciei para parceiros de trabalho que eu tinha, um deles me falou assim: Mas de novo você tá grávida? Acabou de ter um bebê? Eu falei, ué, uma escolha minha. Então, acho que a gente é muito Que mais difícil. instada com essas questões. Tanto é que eu tenho falado, há uns 2, 3 anos, nas empresas, surgiu a demanda de falar sobre microagressões. E é muito esse lugar da linguagem, como essas colocações, elas são feitas para nós mulheres, a gente naturaliza também como se fosse Super, parte do super. ambiente social também. Tem mulheres que até me falam, Vivi, eu não concordo com essas microagressões. Acho que elas são coisas normais, a gente tem que saber lidar com elas. Eu falo, sim e E não. não. Porque a gente não precisava passar por isso, não tinha que ter argumentos para defender que a gente é capaz, que a gente pode, que a gente não tá lá ou por beleza ou porque eu tenho X títulos. É comprovado que as mulheres querem mais e mais capacitações antes de conseguir uma vaga ou pleitear uma vaga do que os homens, que nem sempre têm toda a capacitação e vão lá e se arriscam. Mas Sim. desde criança, né? Eu sou mãe de 2 meninas, então você também, né, tem meninas, então assim, Tem as sobrinhas. as Filho não tenho sobrinhas. não, gente. Mas as Tem meninas sobrinhas, também estão meninas. ali. Então você vê que Sim. assim, de alguma forma você vê que desde pequena as pessoas estão ali dizendo: menina é isso, menina é aquilo. Senta assim, se comporta assim, você pode ser isso, assim, tem É, atividades que são das mulheres.
Então, você fala, né? não dá, assim, não dá pra ser assim. Quando eu fiquei grávida pela segunda vez, o meu dilema mental era assim, nossa, se for um menino, como é que eu vou criar de forma igual? Sim. E aí veio outra menina, quase o filho, não, que alívio, mas ao mesmo tempo é isso, assim, como é que eu ensino pra elas que independe da questão do gênero, elas podem ir pra onde elas quiserem, fazer o que elas quiserem, dizer o que elas quiserem. Então tá muito nesse lugar, assim, pra enfrentar microagressões, enfrentar a falta de diversidade em vários ambientes também. Sim. Começa na entrevista de emprego mesmo, né? Quem fica com o teu filho, se ele fica doente, né? São várias questões que nunca ninguém pergunta sobre paternidade, né? Uhum. Nem E é curioso nada. porque essa decisão também de empreender veio desse lugar, assim. Eu já tava, eu sempre falo que parece que o teto bateu na cabeça. Eu não Uhum. conseguia crescer onde eu estava mais, eu queria criar novas coisas, não conseguia espaço, porque eu tinha uma agenda lotada dos mesmos cursos de sempre, o que era ótimo, mas eu queria fazer coisas diferentes. Aí eu tinha acabado de casar e eu falei, ai, quer saber? Eu acho que antes de ter filho, eu sempre quis ter e tal. Eu falei, não, antes de ter filho, acho que eu tenho que ir para um lugar mais ousado. Eu vou Sim. usar antes. Então eu falei, não, eu vou sair agora, nesse momento que eu tenho tempo e espaço e flexibilidade também, para empreender, experimentar, testar, até que eu consiga me sentir confiante para ter as minhas filhas, porque a gente sabe que existe pelo menos um momento que a gente vai se dedicar menos. Sim. Então foi muito nesse lugar também de me ocupar e me apropriar do que eu realmente queria fazer dali em diante. E ter essa agenda, entre milhões de aspas, mais flexível. Né? Mas essa também ilusão. é de você pegar toda essa bagagem aí de 9 anos de empresa e colocar onde fica a Vivian nisso tudo, né? Uhum. E para ter novos projetos, novos cursos, né? Você falou que fez durante tanto tempo os mesmos cursos, as mesmas formações. E o mundo mudando à tua volta, você se transformando também. Uhum. E aí que surge a VRS. Foi Ou aí você que teve surgiu. alguma coisa antes? Você teve alguma... Não, foi a VRS direto. Direto. E na verdade, eu saí, aí eu fui prestar um concurso público para ser docente de faculdade, porque eu achava que eu tinha que estar numa universidade para ser professora. Uhum. Mas nesse meio do caminho surgiu uma demanda de um cliente que queria um curso comigo, eu não tinha CNPJ, eu falei, então É o momento. vamos lá, a gente abre isso aqui e tá resolvido. E aí eu fui prospectando os negócios e eles foram acontecendo. Então, já foi de cara a VRS, aí já naquela época era VRS cursos, palestras e coaching, porque era o que eu fazia na época, muito mais cursos, mas também tinha palestra, também tinha coaching. E aí, com o tempo, eu falei, não, é mais do que isso, eu não quero também empreender sozinha, eu tinha uma rede de pessoas já que estavam ali comigo, com projetos, com ideias, então eu falei, não, vamos para um lugar diferente, que é a VRS Academy, que é esse lugar de uma rede de contatos, de pessoas que criam projetos que são inovadores ou que são com sentido e colaboração para as empresas. E aí vai desde comunicação, a pensamento crítico, clube de leitura, a jornada de aprendizado, a curso, palestra também. E a gente teve um momento de ter também espaço aqui em Jundiaí. Eu tive uma eu lembro, sala. na pandemia eu lembro que você passava lá regar as plantinhas. Exato, Eu lembro disso. exato. Eu lembro muito de um vídeo você fazendo assim com as suas plantinhas. Ai, pandemia! Eu amo planta. Eu tinha feito um espaço super assim, carinhoso para receber sim. também, porque eu morei em São Paulo, voltei para Jundiaí. Eu sou daqui de Jundiaí. E nessa volta eu falei, nossa, cadê os espaços de curso aqui? Eu queria abrir um espaço de curso. Então, abri uma sala para poder fomentar os cursos e propor rodas de conversa. Aí a gente abriu em 2019, em março. E aí a gente foi crescendo o público, fazendo rodas de conversa com pessoas 50 a mais, com mães, e assim a gente foi criando, né, um nicho. Mas aí veio a pandemia, e aí ficou um ano fechado a sala. Os planos. Mudaram todos os planos. E a gente ocupou muito o online, que era um lugar que eu tinha muitas reticências, assim, de fazer o que eu faço no modo online. Então também tive que aprender a fazer no online o que eu fazia no presencial. E aí a sala foi. Eu falei que foi um ciclo muito bonito, curto, menor do que eu queria. Mas agora também tem tantos espaços hoje em dia para ocupar, para poder fomentar esses aprendizados. Então, fechei um ciclo para abrir tantos outros, sabe? Não, e assim, às vezes o online também possibilita você acessar e pessoas de outros lugares te acessarem também, né? Não tem essa fronteira geográfica, né? Quando você está no online.
a palavra chega a todos os cantos, né? Eu fico impressionada, assim, o curso da Casper Libero que eu dou, tem várias turmas que eu dou de redação escrita, de redação corporativa, de persuasão, e antes era assim, era na sala da Casper Libero, lá em São Paulo, na Paulista, então tinha um público que era dali da região da Paulista, nem era de São Paulo, da região da Paulista. E agora com o online, desde 2020, nossa, a semana passada tinha uma pessoa do Japão fazendo o curso. Eu falei, gente, uma pessoa, é um brasileiro, uma brasileira que tá no Japão. Mas eu falei, que bom que a gente chega em outro país, Sim. a gente chega em outro lugar. Então tem as suas vantagens também, tem as suas belezas. Você lembra de algum projeto, assim, desse teu início da VRS que você tem olhado e falado, é para isso que eu tô aqui? Você tem, assim, algum trabalho para uma empresa, alguma coisa que você reconheceu imediatamente, assim, a transformação? Ah, teve, porque logo que eu abri, eu continuei de alguma forma replicando o que eu já fazia, onde eu estava. E aí, quando a Sodexo me chamou para um trabalho com lideranças, aí sim eu consegui colocar tudo o que eu queria ali naquele projeto. Era um módulo de comunicação, no programa mais extenso de liderança, e eram vários encontros. Então, eu falei, nossa, eu vou ter que estudar muito repertório para levar para essas pessoas coisas interessantes. E aí a gente customizou casos e discussões e técnicas. Então, foi assim, o curso que eu acho que deu essa virada mesmo. E foi o curso também que eu já grávida da minha segunda filha, eu não conseguia atender o cliente, porque, enfim, não ia dar pela agenda. E aí contei com multiplicadoras internas, né, pessoas que podiam fazer o curso no meu lugar. E eu falei, nossa, é legal, né, a gente fazer com mais gente. Então, acho que incorporou mais essa vontade de ter uma rede de pessoas também. Então, acho que da Sodexo foi bem simbólico. Mais simbólico. E o da Novartis também. Eu sempre atendi a Novartis antes de eu sair da empresa anterior. E aí eu dei o meu último curso da minha primeira gestação, foi bem grávida. Meu médico falou, é o último curso que você Depois dá. chega, Senão você chega. Senão parteira na sala. Ele falou, vai de tênis. E eu fui com saltinho ainda. E a gente fez um ciclo de palestras sobre vários temas ali, num palco grande para muita gente. Então foi bem interessante também, por ser um momento muito marcante, né? E quando chega o livro Comunicação Eficiente, quando você decidiu colocar parte do que você sabe, porque é difícil filtrar, né, para colocar um livro, vamos combinar que, né, colocar esse acúmulo todo em algumas páginas não é um processo simples. Quando começa esse querer? Olha, eu acho que esse querer começa antes de eu começar a empreender, mas eu sabia que tinha uma questão de autoridade, né? Você dar cursos e ter um livro tem uma autoridade diferente. Então, quando eu saí da empresa anterior e abri a VRS, eu falei, não, eu vou escrever um livro. Mas até parar, sentar e escrever, mesmo que eu já tivesse um monte de slides, um monte de textos, exercícios, foi difícil. E aí, até no livro eu conto, assim, que chegou uma hora que eu falei, não, quando eu tiver minha primeira filha, eu e as minhas gestações, as meninas, quando eu tiver minha primeira filha, eu vou sentar, vou ficar em casa de licença maternidade e eu vou conseguir terminar de escrever esse livro. Mãe de primeira viagem, porque nada a ver, né? Imaginando que férias. Vou ter uma filha, vou dormir bem, tá tudo tranquilo, vou ter tempo. E assim, sem apoio praticamente. Era assim, eu e meu marido morando em São Paulo, sem avós por perto, sem babá, sem nada. Então, assim, eu falei, imagina, que sonho romântico. E aí eu consegui minimamente organizar algumas coisas nos entremeios de uma coisa ou outra com a Luísa, que é a minha filha mais velha. E aí depois eu falei, não, agora eu preciso sentar e escrever. Então, foi muito um trabalho de escrever, reescrever. Eu falo muito de escrever, tem que ser a reescrita também. Sim. Mas ele só saiu de fato em 2020. Acho que ele estava pronto em 2019. Mas até passar por edição, diagramação, revisão, tudo isso pela editora, até pleitear editoras também, saiu só em 2020. E eu já tô, assim, namorando uma edição ampliada. Porque a gente já tá com o finalzinho da primeira impressão. Aí a Beth já falou comigo, falou, Vivi, e aí o que a gente faz? Uma nova reimpressão ou a gente faz uma nova edição? Eu falei, olha, esse ano, vou dar em primeira mão, esse ano é reimpressão. E aí ano que vem a gente faz uma edição ampliada, porque tem muitos canais de comunicação que mudaram com a pandemia. Muito. E ele foi lançado em maio de 2020, no auge da pandemia. Então, ainda tem coisas que podem ser refinadas, porque os canais
se proliferaram e a linguagem também se Dá um livro novo só de novos canais de comunicação, né? De gestão híbrida, canais síncronos, assíncronos, que eram palavrões, hoje em dia estão aí, as pessoas sabem muito mais esses canais que são diretos ou não são diretos. Então, tem coisas para serem ampliadas aí no livro já, mas ele tem exemplos, e o que eu queria muito no livro era trazer exemplos, reformulação dos textos, que é o que eu faço nos cursos. Eu comprei, claro, muitos livros de escrita corporativa e sentia falta dos exemplos. Eu falei, gente, cadê o exemplo desse texto? Tem um monte de técnica, tem um monte de recomendação, um monte de gramática, mas cadê a parte textual, que é a parte que eu fiquei muito na linguística, que é a linguística textual. Então, eu falei, não, eu vou colocar tudo que eu tenho aí de banco de dados de e-mails que já me mandaram, coisas que já me trouxeram de exemplos também para discussões dos cursos. Então, todos os capítulos têm exemplos para poder ilustrar o que de fato é uma comunicação eficiente ou ineficiente. Aqui tá os mitos, né? Mito 1, dominar a gramática garante um bom texto. Mito 2, dominar o conteúdo basta para escrever bem? A gente estava tendo eu e Mari aqui a gente falando sobre os conteúdos, né? A comunicação e o conteúdo, que é mais importante, né? Saber comunicar o conteúdo, como que... E mito 3, considerar texto como um produto e não como um processo. Gente, ó, para você que está na rádio e não está nos vendo, eu estou mostrando o livro aqui, é um livro super facinho de ler, cheio de exemplos, aqui até a caixinha do e-mail para você que é visual, eu acho isso super importante, assim, sabe? Ainda mais eu que tenho uma certa dificuldade, uma dislexia aqui, um déficit de atenção ali, né? Então, para mim é importante que mas todo mundo gosta, né, de um livro que tem uma diagramação, você fala, é a carinha do e-mail, como eu recebo. O pessoal que diagramou passou para você aprovar tudo, foi... Passou. Olha, gente, então tá à venda ainda tem, né, um final da primeira edição. Tem o final da primeira impressão, agora tem uma nova reimpressão, então tem livros disponíveis, sim. Tem a versão digital também para comprar, o e-book. O e-book. Tem aqui, ó, uso errado, uso correto, tem a versão corrigida. E é o que eu mais instigo as pessoas a fazerem nos cursos, assim, gente, vamos olhar esse texto, ele tem esses problemas, tá? Como é que a gente reformula? Porque uma capacidade é identificar problemas, a segunda é tirar os problemas do texto. E aí sempre pautado por princípios de clareza, de concisão, organização do texto, relevância da informação, para não ficar um texto que não tem relevância para as pessoas. Então, tudo isso está muito nesse lugar, assim. E são princípios que eu também uso para falar de oratória, para falar de diálogo. Então, a gente tem alguns critérios à mão para dizer, o que significa um bom diálogo? O que significa comunicar, mas não só de falar, de escutar a outra pessoa? Ou o que significa quando eu conduzo uma palestra? O que tem que ter ali para as pessoas pararem para me escutar? Porque hoje em dia as pessoas estão mais dispersas. Então, tudo isso tem a ver com esses critérios que eu levo. Esse é um dos temas que eu mais trabalho. Mas, enfim, é uma partezinha do trabalho, uma né? partezinha. Tem muita coisa. Muito tem se falado também da comunicação não violenta, né? É uma pauta aí que, em especial durante a pandemia, eu vi bastante, acho que é porque eu estava também mais conectada, né? E também mais atenta a algumas pautas, né? Mas também algumas empresas têm olhado para isso também, né? Não só da eficiência, mas você estava falando aqui daquelas microviolências e tal, mas essas pessoas que estão dentro das empresas, que estão aí, né, nas redes, também preocupadas, né? Tem muitas organizações aí preocupadas com essa comunicação não violenta, em especial nas redes, né? Sabe que antes da pandemia, eu dei um curso numa empresa que é um cliente meu há muito tempo. E a gente propôs assim, vamos trabalhar essa não violência, ou a empatia na comunicação das altas lideranças. E aí o curso foi chamado de comunicação não violenta. As pessoas chegaram lá e falaram assim, eu não sei porque eu tô nesse curso. Eu não sou uma pessoa violenta, eu não sou uma pessoa que precisa desse curso. Eu falei, então, vamos conversar melhor a respeito disso. Então, era ainda meio que um tabu, eu acho que antes da pandemia. Se popularizou de fato, já existe há muito tempo, o Marshall Rosenberg sistematizou há muitas décadas já, mas agora parece que faz mais sentido, dado que tem toda essa cultura de cancelamento, as pessoas falam como pensam. E é curioso, eu reflito muito sobre o seguinte...
A gente fala muito de empatia, tem camiseta de empatia, placa de empatia, mas a gente tem muito julgamento também nesse cancelamento de tudo e qualquer coisa. Então, talvez olhar de onde vem esse tipo de postura, de posição ou de opinião. Eu posso compreender e não concordar. Eu posso escutar e ainda assim respeitar, mesmo que eu ache outra coisa. Uhum. Então, a não violência passa por isso. A gente entender de onde vem a necessidade de alguém falar alto e da onde vem, de repente, a necessidade de ficar em silêncio. Tem muita gente que não quer falar sobre assuntos difíceis. Sim. E como a gente tem que endereçar assuntos difíceis de uma forma respeitosa e aí não violenta, não só para outra pessoa, para a gente mesma. Pra gente, né? A gente deixa de falar coisas porque, não, eu quero agradar, não, o que vão dizer de mim, como é que eu vou ser vista. Então, conversa muito com o assunto de gênero das mulheres, mas não só. Conversa com essa cultura de medo nas empresas também. Uhum. Então, essa não violência, eu diria que é uma das ferramentas que eu levo para a discussão de aprendizado nas empresas, para a discussão de saúde mental nas empresas, da liderança não tóxica, porque senão a gente acaba só querendo que todo mundo respeite o que você diz. Sim. E aí é o contrário da não violência. Eu violento o outro a favor daquilo que eu quero dizer, né? E é uma situação que a gente vive bastante hoje, né? Nos últimos anos, com a evidência da polarização política, né? Que aí nem quero entrar em questão política, mas ela traz uma pauta de costumes também, e isso afeta nossas relações no dia a dia, né? Então, nos tornamos mais, de repente, intolerantes, ou só hoje temos abertura para ser mais intolerantes, ou tolerar só aquilo que eu acredito, né? Trabalhar em cima daquele viés de confirmação, só recebo as informações que validam aquilo que eu já penso, né? Sem fazer um exercício crítico ali em cima das informações, de tudo que é passado. Isso altera nossas relações no dia a dia, né? Eu lembro de ter feito uma visita numa empresa e as pessoas estavam falando de diversidade. Muito se fala de diversidade dentro da empresa, mas neste caso levaram a diversidade só para a questão LGBTQIA+. E diversidade é tantas outras coisas, né? Que não é só essa questão, mas enfim. E eu lembro de pessoas, funcionários mais antigos apavorados com essa questão. Apavorados, como se o mundo fosse acabar naquela empresa adotando na sua cultura organizacional um posicionamento mais diverso ali, né? Na hora de receber, inclusive, pessoas trans, né? Enfim, mas eu lembro, assim, dos medos, assim, né? Que abarcavam. Mas vai vir uma mulher, um exemplo só, assim... Vai vir uma pessoa trans aqui, vai usar o mesmo banheiro que eu, e se a hora que eu for fazer xixi, ficar olhando por baixo da porta? E eu falei, você acha que a pessoa que tá, né, enfrentando o mundo só pra ver a sua... Eu brinquei com ela, só pra ver sua carçola bege na hora do xixi? Tá enfrentando o mundo, rompeu com a família, sofreu bullying a vida inteira, passou por processos sociais violentíssimos, desde sair da escola e depois retoma na vida adulta. Você acha que tudo isso com a finalidade única e exclusiva de olhar por baixo da porta do banheiro e ver a carçola? Daí... né? Mas não olha, sabe assim? Então, tem algumas conversas. Eu tô rindo aqui, mas no dia eu quis chorar, na verdade, né? Não, a gente chora pra não rir. É meio isso. Assim. A gente chora pra não rir. Mas, assim, como ainda as conversas não alcançam todas as pessoas, né? Por mais que a gente fale, a informação nem sempre chega, né? Talvez... sabe que outro dia eu ouvi uma palestra de uma pessoa, a Sayonara, ela é uma pessoa bem ativa, é uma mulher trans, e ela nos deu uma capacitação, porque eu vou dar um curso de português para pessoas trans que querem se recolocar no mercado. E aí ela fez todo um contexto pra gente, porque que existe essa marginalização das pessoas e assim por diante. E aí ela falou exatamente isso, da questão do banheiro. Ela falou, ainda existe uma visão de que as pessoas trans são muito sexualizadas. Sim, total. E que elas procuram sexo em todo lugar. Não, elas são pessoas como qualquer outra. Elas querem trabalhar, elas querem dormir, elas querem ter acesso à saúde, acesso à educação. É sobre isso. Não é sobre sexualizar o uso do banheiro, por exemplo. Então, eu acho, indo nessa linha, eu acho que a gente tem que ter esse olhar mais de diversidade de repertórios. Sim. A gente não pode ficar com esse discurso único de, eu acho um absurdo isso ou aquilo.
Eu falo muito sobre linguagem inclusiva nas empresas, e eu até digo, é muito mais do que o uso do TODES, não é sobre só o TODES. O TODES é um universo dentre muitas coisas. Agora, falta descrição para as pessoas que não têm acesso, falta muita acessibilidade também de conteúdos. Onde é que está isso? Onde é que eu procuro isso? Ou, vou fazer uma palestra, tem a pessoa que vai traduzir em Libras ou não tem? Tem legenda, por exemplo. Então, tem tantas coisas que envolvem linguagem inclusiva, muito além do TODES, que é a pontinha do iceberg. Sim. E tantas estratégias de comunicação para chegar para todo mundo. Por que são os líderes e não a liderança? Então, acho que são esses pontos que a gente tem que refletir e sair dessas bolhas de fato. E não só gosto, não gosto, concordo, não concordo. Porque a gente vai para o julgamento, que é violento. Sim. Então, não violência significa eu respeito, eu não concordo, mas eu respeito, eu te escuto, eu te entendo. Eu fiquei feliz algum tempinho atrás aí, que estavam assim, todo encontro de amigos, churrasco e tal, vive aí o TODES, e aí usa, virou um assunto entre os amigos. E eu falava, que bom que vocês descobriram o que eu faço, o que a linguística se interessa em estudar, então eu vou explicar para vocês. Mas depois, com a eleição, veio assim, não vamos falar mais sobre isso. Não, deixa para lá, porque vai acalorar muito a discussão. E eu acho legal, porque eu tenho muitos amigos dos dois lados dessa polarização toda. Então, eu gosto de escutar, eu gosto de saber, eu quero saber, quero ser ouvida também, quero poder falar, mas eu acho que a gente tem que ter esse trânsito em vários lugares. Claro. Senão a gente fica só olhando e confirmando o que a gente acredita. E isso é ruim para a comunicação, é ruim para a convivência social, para as relações estabelecidas. Então, para muita coisa. Você falou bem no comecinho, a hora que a gente começou a conversar, sobre o contexto, né? A comunicação, ela tem a ver com isso. Vamos falar de todos no momento que o contexto, enfim, né? É contextual, relacional, né? Você citou aí várias coisas. E às vezes... Te interrompendo até, mas assim, não adianta também uma empresa colocar bem-vindes e não ter políticas inclusivas. Sim, exatamente. Então, é o contexto. Porque também você pega uma campanha que é mais marqueteira, de fato, do que inclusiva, e aí você esvazia toda uma pauta, que é uma luta de uma vida, de um tanto de gente, né? Uma luta da sociedade mesmo por inclusão, né? A questão de acessibilidade, né? A cadeirante. Nós temos uma cota, né? Para PCDs, contratação de PCDs e tal. 5%, né? E ainda assim, teve que ter uma lei para incluir essas pessoas, né? A sociedade ainda ela não absorveu essas pessoas naturalmente, ainda precisa da força da lei para que essas pessoas sejam incluídas no dia a dia de uma empresa e que essa empresa ainda faça as alterações necessárias para receber essas pessoas, né? E como a rua não é inclusiva... A rua é zero inclusiva, né? E falar, a gente não tem sequer políticas públicas eficientes de inclusão, né? Jundiaí é uma cidade riquíssima, lindíssima, e muitas áreas de Jundiaí, ela é zero para pedestres, né? Ela é pouco caminhável, né? E para pessoas, para cadeirantes, enfim, para pessoas com deficiências, enfim, ainda um pouco pior, né? Eu lembro do Marcelo Peroni falar sobre o mundo das crianças e que o comitê das crianças pediu que tivesse mais árvores na cidade. Porque a gente tem, assim, regiões muito arborizadas, mas tem regiões que não tem árvore para a criança caminhar até a escola. É um sol danado. Então, plantar árvore tem a ver com política pública. E aí, plantar árvore que é adequada também para via, para que tenha inclusão para a pessoa cadeirante poder passar ali. Então, são muitas questões complexas. Mesmo as calçadas, né? Para quem tem algum tipo de limitação visual, não precisa nem ser totalmente, né? Mas mesmo as calçadas, as cidades ainda precisam avançar muito nesse sentido, né? Para, de fato, incluir todos, né? E assim, claro que é uma pauta muito diferente, mas nenhuma pauta é melhor que outra, enfim. Mas quando eu tinha as minhas filhas pequenas, elas andavam de carrinho. Gente, não conseguia andar de carrinho em muitas ruas em São Paulo, aqui também.
Eu falava, gente, as mães são invisibilizadas também. Porque como é que a gente faz uma caminhada para pegar um solzinho com a criança? Não tem como. Não tem como. Então, imagina isso para uma pessoa, né? Eu consigo caminhar pela rua, pegar um carrinho, mas quanta gente não consegue se deslocar para ir, sei lá, até o atendimento de saúde básico. Sim. Então, a inclusão significa isso. A comunicação sobre a inclusão também significa isso. Então, são várias camadas de discussão. Sim, eu agora dentro, né, de gestão e pensando em política pública, a gente observa como as discussões, elas são fundamentais para que uma coisa aconteça ou não. De repente, a gente está falando todos aqui. Agora, recentemente teve em Roraima que teve uma lei para não proibindo o gênero neutro, enfim, a Florianópolis escrita. também tem, Santa Catarina de uma forma ampla também tem essas proibições de uso, e também quando alguma escola adota, tem todo um frisson na imprensa, nas redes sociais. Esses dias teve uma revogação dessa lei de Roraima, e aí teve todo um movimento, hashtag linguagem neutra nunca. Aí eu falei, gente, para perceber que são outras questões da linguagem inclusiva. É muito além disso. Negar na linguagem não significa negar no mundo. Passa por uma discussão sobre preconceito, sobre orientação. Então, muitas coisas. É porque, às vezes, as pessoas brigam muito, mas porque também negar na linguagem não nega no mundo, mas, porém, dificulta um pouco, né? Como se eu não autorizasse. Assim, né? Não autorizo oficialmente na minha língua materna. Sim. Então, é um pouco isso. E o pessoal não percebeu, né? Que a língua é viva, né? Que ela está em constante mudança. É que nós somos as pessoas que usamos a língua e que nós fazemos muitas coisas com ela. Então, teve até o ex-presidente Temer que usava mesóclise, então fazer loía, e as pessoas, nossa, o que é isso? Então, isso é a regra, mas você usa a regra, você vai a um barzinho, dê-me uma cerveja, vão dizer, nossa, o que ela está fazendo? Então, existe uma variedade riquíssima e que a gente nega quando só coloca a gramática nesse primeiro lugar de instância da língua, ela é uma parte, só não é a única parte, e ao mesmo tempo isso, vou legislar sobre a língua. Não existe legislar sobre a língua. Até posso proibir, mas vai acontecer em tantos canais de comunicação, em tantas trocas espontâneas. Então, é uma utopia essa história de legislar sobre a língua, simplesmente. Nós tivemos recentemente também, você falou aqui, comentou, eu falei, não posso esquecer, os dubladores, né? Essa questão de dubladores, de neutralizar a linguagem. Eu sou uma criança crescida nos anos 80, 90, então tinha os grandes, ainda existem, né? As grandes agências de dublagem, tal, as produtoras de dublagem. E eu lembro muito de não ter sotaque, né? Exceto quando era um filme nacional, mais caricato, o Alto da Compadecida, alguma coisa muito específica, né? Mas mesmo o nosso jornalismo, ele sempre neutralizou a língua, mas com uma coisa do Rio de Janeiro ali, né? Porque é um neutro não neutro. É um neutro não neutro. Nós acostumamos chamar de neutro algo que é do Sudeste. Então, neutro é o que acontece no Sudeste. O que acontece no resto do Brasil é regionalismo. Né? A gente eu sempre lembro da Xuxa falar 12. 12. Muito. Ela não falava 12, ela falava 12. Muito. E ficava aquela discussão, é 12, é 12. Se a Xuxa fala, deve ser 12. Então, tem esse critério muito, se fala no Jornal Nacional, é aquele que é o não sotaque. E aquilo é um sotaque. É um sotaque. É um sotaque. E aí a Juliette, acho que foi convidada para dublar um filme, e aí pediram para ela não fazer o sotaque, ou neutralizar um pouco o sotaque dela, descaracterizando completamente, né, a região onde ela existe ali, onde ela vive, cresceu e tal, né? E curioso porque as pessoas acham uma graça, chefes de cozinha, por exemplo, que são franceses, que são de outros países, e que seguem falando com seu sotaque no Brasil, vivendo há 40 anos. É uma questão de identidade. Então, não é que a pessoa não é capaz de falar esse som da língua portuguesa, mas, por identidade, a pessoa quer usar aquele sotaque, marca aquilo. Então, também, a Juliette ou tantas pessoas, é uma identidade. A Grazi Massafera, tem muitos exemplos de pessoas famosas que tiveram que abrandar o seu sotaque, mas quando falam naturalmente, o sotaque A própria Sabrina Sato, né? Que puxa um horta, né? Puxa bastante. Mas a gente também aprendeu a escutar, né? Esses outros sotaques e ir naturalizando, né? Porque
há preconceitos linguísticos, né? Há preconceitos de sotaque neste país, Não, né? E esse termo que você acabou de falar é um termo que é de um livro, o primeiro livro que eu li na faculdade, que me abriu assim a cabeça, que é do Marcos Bueno, chama Preconceito Linguístico, em que ele fala sobre quais são os mitos sobre a língua portuguesa. Em Maranhão se fala o melhor português do Brasil. A gramática é a única coisa certa da língua portuguesa. Português é a língua mais difícil do mundo. Não, gente, vai aprender qualquer idioma. Não é tão simples quanto parece. A gente tem essa imagem de que o inglês é mais simples. Não é. É só um outro tipo de sistema linguístico. Então, esse é um livro que, para mim, assim, devia ser livro de escola. Todo de mundo colégio. devia ler para poder entender a variedade linguística. Existe, né? Esse é um tipo de conteúdo no ensino fundamental, mas que é pouco explorado também por professores, por medo, talvez, por receio do que os pais vão achar de ensinar. E aí fica caricato. É o Chico Bento que fala diferente. Sim. Não todo mundo que tem formas variadas. É como se o Brasil partisse desse sudeste onde a gente vive e o resto todo, mesmo a cultura em si, né? Parece coisas tão estranhas a nós, né? Assim, a nós, a mim, tá? Que eu tô falando aqui na minha própria pessoa, de mim mesmo, tá, gente? Mas eu lembro pequena de causar estranhamentos, assim, sabe? Quando deparava... parecia uma pessoa de outro país, assim, né? Que não pertencia ao mesmo país que eu pertenço, enfim. Eu acho também que a internet promove essas quedas de barreira também, né? E sabe que eu me lembrei de uma coisa, que eu tenho falado muito sobre literatura, sobre livros, pra gente sair também desse lugar, sudeste, ou as listas de sempre dos livros. E a Anne Morgan fez um TED há algum tempo, e a Viviane Silva daqui de Jundiaí, a minha parceira de trabalho de clube de leitura, ela falou, assista ao TED da Anne Morgan. E ela diz assim, eu, britânica, tava lá olhando a minha estante de livros e só vi que eu lia autores britânicos. E eu fiquei pensando, nossa, como a gente também lê só certos autores de certos lugares. E o Pedro Pacífico, faz algum tempo, na época da pandemia, ele fez também uma postagem assim, olha, eu tirei todos os meus livros, que eram de homens, e deixei só o de mulheres. E eu percebi o quanto eu lia pouco mulheres. Sim. E passei a procurar mais autoras mulheres. Então é muito esse lugar também da gente olhar de forma curiosa. Será que eu tô lendo só histórias regionais do Sudeste? Ou só leio histórias que são britânicas ou norte-americanas porque estão lá no best-seller? Será que eu não posso ler outras coisas? Procurar literatura variada de outras regiões, outros países? Sei lá, uma provocação que a gente tem feito, assim, que país que você nunca foi visitar e que você queria visitar? Até falei do Japão, né? O Japão é um lugar... Minha irmã tá no Japão, eu falei, o Japão é um lugar que eu queria visitar, nunca fui. Nunca pensei em ir. Então, eu posso ler um livro da literatura japonesa, porque eu posso saber da cultura, mesmo não estando lá. É claro que viajar é muito mais gostoso, talvez, mas eu posso viajar pelas páginas dessa história e aí saber mais sobre essa cultura. Nigéria, Austrália, Índia, Canadá, enfim, a gente fica, às vezes, muito nas mesmas rotas. Nas mesmas rotas literárias, né? E você está falando do clube de leitura, né? Desse lugar de ampliar repertórios e como a leitura, a gente fechou agora, né? A livraria Cultura. Cultura, exato. Triste, né? Nossa, assim, a crise ícone, assim. A crise da indústria literária pegou também a livraria Cultura, assim, né? Não que eu não esperava, né? Não, acho que eu não esperava mesmo, porque aquele lugar é mais do que um lugar que se vende livros, né? Era espaço de convivência. Tudo. Mas existe também um outro movimento dessas livrarias pequenas. Sim. Que eu amo livraria pequena. Eu adorava a Cultura também, enorme, que era grandiosa, mas eu adoro essas pequenininhas que você vai lá, tem um monte de livro amontoado. Então, assim, tem a Martins Fontes ali na Paulista, lotada de livro. Aí você bate o olho e fala, nossa, que livro legal. Ou aqui em Jundiaí, falando da Cheiro de Livro também. A Cheiro de Livro é o meu lugarzinho aqui em Jundiaí que eu amo ir. Não, a Casa Amarela é na São Bento. Aonde que é a Cheiro de Livro? É ali na Barão de Tefé. Então, uma casinha amarela também, coincidentemente ou não, mas eu adoro ir lá e ficar buscando, eu não consigo sair de lá sem um livro. Então, esse modelo de livraria pequena e que também não está numa indústria de preços muito baratos de capa e que acabam com o mercado editorial. Então, tem uma outra lógica agora nessas livrarias menorzinhas, né? E que contemplam mais, de repente, os autores, né? Porque também a gente tem, né, tínhamos
as grandes indústrias literárias também, que era um massacre, né? FENAC, Saraiva, quantas dessas enormes, assim, você fala, cadê? Cadê? Outro dia eu passei na FENAC da Pinheiros ali em São Paulo e agora é uma, acho que Prevent Senior. Falei, gente, eu vim aqui, era uma FENAC enorme, não é mais. Então a gente tem que achar essas livrarias ou é uma pititicas. farmácia ou é uma igreja. Assim, são os dois modelos de negócio que têm funcionado no Brasil, além de pet shop, né? É verdade. Que é a nova paleta mexicana. É verdade. Mas nessa busca de repertório, você falou sobre buscar mais repertório, sair daquela linguagem só técnica para quando você aplica um clube de leitura dentro de uma empresa. Qual que é a receptividade? Porque o nosso sistema de educação, assim, no geral, ele não promove muito bons hábitos de leitura, né? Eu não sei como tá agora, mas na minha época, fazia a gente ler uns livros que eu só fui entender quando eu tinha 18 anos, tinha tomado meu primeiro porre, por exemplo, né? Tem coisas que a gente tem que ler, porque faz parte ali. Porque alguém disse Porque que alguém tem que disse, ler. eu falo, gente, eu odiava José de Alencar, essa de Queiroz, odiava Graciliano Ramos, eu odeio essas pessoas. E aí fui me reencontrar com muitos livros que eu fiquei ali torcendo o nariz, uma leitura difícil. Fui me encontrar na vida adulta apaixonadíssima, e eu sou essa pessoa. E sim, sabe assim, tu traiu, não traiu? Aí eu fui ter repertório para entender as histórias que estavam ali. Porque não era muito adequado ali as experiências do livro, de repente para minha idade ou para as coisas que eu tinha vivido, enfim. É que eu sempre tive estímulo de leitura dentro de casa. Então, a minha casa, assim, o banheiro tinha pilha de livro, no banheiro, sabe? Assim, e palavra cruzada que a gente teve que tirar, porque tinha um banheiro só casa, e dificulta um pouco o acesso da família toda. A minha tinha gibi também, gibi da gibi, Mônica, assim, sempre. Então, não é só na escola, né? Se espera que seja na escola que se cria o hábito de leitura, mas no modelo de educação, que geralmente a gente tem que é conteudista, né? Toma conteúdo, toma conteúdo, toma conteúdo. Nem sempre é ali que desperta essa paixão. E às vezes é na vida adulta, né? E que vem. essa escolha de repertório mesmo. Muitas vezes na escola a gente vai ler esses livros que são cânones da literatura, Sim. Machado de Assis, que tem uma beleza, mas que depende de um repertório. Senão é um negócio muito inacessível para uma garota, um garoto de 15 anos, 16 anos, 18 anos que seja, ou 13 anos, ler Senhora. Sim. Com 12 anos. Achei aquilo horrível de ler. Então, a gente tem que se reconciliar com os cânones depois de um certo repertório. E que bom que agora as editoras elas têm investido nesses livros que são mais acessíveis e que falam com a realidade de adolescentes. Até existe assim, um torcer de nariz de são autoras e autores para galera adolescente. Eu falo, que bom que tem. Que bom que tem. Que bom, porque eles podem ler toda a série do Harry Potter, toda a série do Diário de um Banana, toda a série, sei lá, de qual livro que for, porque é uma linguagem que conversa com essa geração, com essas pessoas, e que bom que eles não têm que ler sempre as mesmas coisas. Agora, acho que vale a escola repensar por que a gente tem essa literatura aqui. Os vestibulares ajudam também a calibrar isso. Então, a Unicamp puxando sardinha pra minha brasa, que nem é minha mais. Mas Unicamp assim, meteu o que? Um Racionais ali, entendeu, exato. gente? Amor Colocou pela Unicamp. Racionais. Eu tenho um artigo sobre os Racionais. Então, assim, é um lugar muito da discussão sobre outras linguagens. Sim. Então, é importante que o vestibular balize também. O Enem, a mesma coisa, balize esse ensino com outros repertórios. E em casa também. Então, se a gente é uma adulta, um adulto que acessa coisas diferentes, a gente também inspira as crianças ao redor, sobrinhas, filhos, qualquer pessoa que está ali vendo você ler alguma coisa, você tá lá, se interessa. As minhas filhas pegam o marca-texto e grifam os meus livros. E eu não falo nada, falo, grifa aí, o que você gostou de marcar, grifa, escreve, coloca o meu nome na capa. Então, tem uma interação com os livros. Sim. E a gente presenteia elas com os livros. Então, um dia eu tava na cheiro de livro, vi um pai falar assim pro filho, mas eu vou comprar, mas você vai ler? Porque eu compro e você não lê. Aí eu falei, ai não, olha, assim? olha a violência verbal aí presente. Venha para o clube de leitura aqui, amor, você tá precisando? E aí eu falei, não, é ao contrário, nossa, eu vou comprar, a gente vai ler junto, se não tem o hábito, vamos ler junto, vou ler com você e tal, é criar um ritual.
pai e filho, mãe e filha, que quer que seja, para a gente ler junto, discutir aquilo sendo lido. Então é tão importante esse espaço. Sim. Eu tenho me policiado, inclusive, para não adotar o Kindle, porque eu quero que as minhas filhas me vejam lendo o livro de papel. Se não é um tablet, Senão um tabletzinho eu tô toda na hora mão, ali né? e elas acham que eu tô jogando joguinho, Sim. entendeu? Então eu falo, não, a mamãe tá lendo aqui, passando as folhas e tal. Então é esse estar em contato com o livro. Então quando a gente tem biblioteca, fazer passeio em biblioteca, não ficar só na compra do livro. Vai na biblioteca, tem um monte de coisa lá, e olha, e vê aquele espaço. Então é uma forma da gente acessar outras coisas. Sim, a minha mãe, ela tinha muitos livros e muitos livros de temas variados, assim. Eu lembro que na escola eu lia a coleção, acho que do Pedro Bandeira, dos Caras, que é Droga do Amor, Droga de... Eu amava. Sim. Um Ele momento é da minha vida queria o quê? maravilhoso. Ser o detetive, queria ter o quê? Um grupo para ficar investigando coisa na escola. Mas eu lembro que, assim, o que me pegou para leitura mesmo de outras coisas fora a escola foi um livro Retorno Eterno do Rubem Alves. E eu sou apaixonada ele é pelo Rubem maravilhoso. Alves. Quando eu encontrei o Vem, dei um beijo na testa dele, assim, né? Ah, você encontrou com ele? Encontrei, Que tem o livro delícia. autografado, tudo. Eu lembro que ai, Rubem Alves. Aí não Maravilhoso. sabia o que fazer, dei um beijo na testa, porque eu sou meio descontrolada, assim, em alguns momentos da vida, né? Fico sem saber onde botar a mão, aí fico fazendo o quê? Passando vergonha. E eu lembro de muito me encontrar com a leitura ali, e aí você vai ampliando para outros livros. E minha mãe faleceu em 2000. Então, em 2023, eu tenho livros em casa que tem os riscos dela. E aí, adulta, eu vou conhecendo minha mãe pelos grifos dos livros. Ai, lindo. Tipo, uma coisa muito aleatória. Outro dia, tirei uma foto, mandei pro meu irmão, falei assim, olha isso aqui. Ele falou, nossa, tá precisando dessa mensagem de que um livro, sei lá, um livro de autoajuda, Sabrina, Júlia? Não, um outro livro. Minha mãe também era essa fã de Sabrina, Júlia, daí quando chegou os 50 anos de cinza, eu falei, gente, os livros que tinha embaixo da cama da minha mãe, era muito pior que isso, vocês não estão entendendo. E assim, então, ainda 23 anos depois, eu me conecto com ela via livro. Wi-Fi de Chico Xavier não, mas via livro. Ai, vou deixar isso para as minhas filhas, porque tem um monte de risco e página dobrada e post-it. Nossa, super. Então... Tem vários livros assim dela que de vez em quando eu puxo lá e acho os grifos dela. Tem os meus livros grifados que eu vou e falo, por que eu grifei? Quem eu era quando eu grifei isso, gente? Exato. Que que pessoa, eu queria dizer com isso? Que pessoa eu fui, né? Então tem esse lugar, né, de comunicação via os grifos, né? E a minha cunhada, ela fez aniversário agora, Daphne, beijo, minha ex-cunhada, mãe das minhas 2 sobrinhas, ela se encontrou leitora e escritora agora, na pandemia. E escrevendo romance, lançou um livro. Ela nunca imaginou ser uma leitora ávida, do jeito que ela se tornou. E muito menos de escrever. Ela tá escrevendo uma saga ali, né? Acho que são 3 livros no total. Ela lançou o primeiro, tá terminando a revisão, acho que do segundo livro. E como a gente pode se reencontrar a qualquer momento da vida, né? Com as palavras. É sobre isso, o aprendizado ao longo da vida, porque as pessoas falam assim, mas eu não tenho mais idade para publicar um livro. Imagina, é um sonho de criança. É um sonho que eu já deixei para trás. Não, como a gente tem, em tese, mais longevidade, dadas as condições do nosso mundo hoje em dia, a gente pode se reinventar quantas vezes forem necessárias. Então, nunca escrevi, mesmo interesso, gosto, ou aprendi a ler agora, depois de adulta, me reencontrei com essa de Queiroz, e agora sim consigo escrever algo, consigo publicar algo. Então, não precisa ter certa idade para fazer tal coisa. E acho que a gente também tem um gênero que está crescendo agora, que é de poesia. Sim. E essa poesia que não é, sei lá, Drummond, que eu sempre amei o Drummond, mas é uma poesia que fala muito de mulher para mulher, ou que fala de uma realidade muito específica para outra, e que são poesias mais fluidas, que tem desenho, que é curtinha, Sim. que tem uma potência tão grande. Então, a Rupi Kaur, eu fui agora no evento que ela estava aqui no Brasil, ela faz um show, né, ao redor do mundo, e fui lá, não sabia o que ia acontecer. Falei, eu comprei, eu adoro ela, vou lá ver o que ela vai fazer. E ela declama maravilhosamente bem as poesias dela e conta as histórias por trás das poesias. E estava lotado aquele auditório. Eu falei, gente, quanta gente aqui interessada em poesia. E no final ela contou a história de que, já sabia, mas ela contou com uma potência enorme, que ela escrevia as poesias, falou para professores dela na universidade no Canadá, e eles falaram, não publica, isso aqui é impublicável, isso aqui não é literatura, isso aqui não é poesia.
E ela falou, quer saber? Eu vou publicar eu mesma. E aí ela fez autopublicação. E eles disseram, autopublicação é um fracasso, é o segredo do fracasso. E ela estourou, arrebentou. As editoras amam ela agora e querem publicar loucamente. Então, ela falou, a gente não pode se tolir dos nossos sonhos porque alguém disse que isso não funciona. Então, é muito emblemático, assim, como a gente pode se reinventar e achar o caminho, quer seja o caminho ou da leitura. Eu falo muito de comunicação também. A comunicação, ela pode ser reinventada. Eu não sou bom comunicador. Quem disse? Eu não sou bom, talvez, para fazer uma reunião, mas eu sou ótima para declamar poesia. Eu sou ótima para mediar conflito. Enfim, então tem tantos contextos de comunicação. Então a gente precisa ter mais esse olhar aberto para identificar o que combina com a gente, o que faz sentido para a gente também. Não, experimentar vários níveis de leitura, experimentar várias experiências literárias também, né? Eu nunca me conectei com poesia e conheci, sei lá, Ferreira Goulart, que eu amo. Eu tenho um CD com Ferreira Goulart declamando, que eu ficava no fone de ouvido ouvindo a voz do velhinho declamando. Que não é uma coisa muito óbvia, as palavras não combinam, sabe, assim? Então, eu lembro, daí descobri um outro mundo voltado à poesia através do Ferreira Goulart, não só ele, outros também, né? E romance, tem ficção, tantos gêneros e tantas escritoras, mulheres escrevendo ficção. Aqui nós temos em Jundiaí, né, mulheres escritoras, enfim. E eu vejo muitos grupos de escrita terapêutica se formando. E eu acho isso lindo, assim, porque nem toda mulher que está ali quer ser escritora, enfim, mas essa forma de você poder contar a tua história é tão potente, é tão incrível e transformadora, né? Que a mulher que está fazendo sei lá, está num grupo de escrita terapêutica, nem sempre aquilo vai refletir diretamente numa publicação, mas no jeito que ela se relaciona com os filhos, com os pais, ou no trabalho, ou com ela mesma, né? Que é uma forma da gente... Sabe que ano passado, no carnaval, eu cortei o meu dedo para eu parar no pronto-socorro. E era um sábado de carnaval. Eu fiquei muito brava, falei, não acredito. E eu tinha ganhado um livro que chama... agora eu não vou lembrar de cabeça assim, mas ele é um diário para você escrever as suas percepções do dia. Então tem lá 3 coisas que te fizeram feliz hoje, uma coisa que você mudaria para amanhã, ou então de manhã, tem até a página, tô lembrando aqui, a página é de dia e de noite. Então de dia tem o que eu espero desse dia, o que eu sou, e aí no final como foi esse dia. E aí eu falei, quer saber? Eu vou escrever, que eu fiquei tão brava, que eu cortei o dedo. E era uma coisa tão simples, mas eu nunca tinha tomado ponto e tal. Aí eu falei, não, eu vou escrever durante 21 dias, até que eu esteja liberada para voltar a fazer tudo o que eu fazia. E foi tão revigorante poder parar e escrever. Os primeiros dias eu falei, que bobagem esse negócio. Vou escrever aqui, vai, tá bom, vou escrever. E aí eu também me encontrei nessa escrita que não é corporativa, que não é de vários tipos para finalidades de publicação, mas para mim mesma. Então, eu tenho incentivado as pessoas também a escreverem para elas próprias. E aí, no fim, ano passado nasceu uma vivência minha com a Camila Mesquita de yoga com escrita. E a gente provoca essas questões de escrita terapêutica ou afetuosa. Não, eu só quero saber como que mistura yoga. Você faz o quê? Uma invertida, posição do cachorro. Saudação ao sol e um poema. Exato. O que a gente faz é que a gente vai faseando, mas a gente faz assim uma chegada, e aí eu faço uma leitura de um texto que tem a ver com a prática, ou uma prática mais fluida, uma prática mais energética e tal. Tem uma leitura inicial. Eu falo o que é ser escrita afetuosa, provoco as pessoas a já escreverem no começo, ou sobre o que elas viram no ambiente, ou sobre o que elas esperam do yoga, qual é a intenção que ela tem ali naquela prática. Aí tem a prática, então faz lá fluido e tal. A gente já fez até yoga restaurativo, que é mais parado e tal. E aí no final a gente colhe o que foi da prática, porque eu comecei a praticar yoga na pandemia. E aí eu senti, assim, que tinha umas frases que falavam pra mim, assim. A professora falava, gente, ela falou pra mim isso. Tem hora que eu choro. É pessoal. Tem hora que eu choro, tem hora que... Várias coisas. E eu falei, nossa, seria legal se a gente tivesse um momento depois da prática pra colher como foi. O que fez sentido pra mim? Qual foi o desafio também daquela posição? Essa invertida, como foi difícil? Eu tava com mais medo do quê? Então, a gente tem provocado esses micro exercícios de escrita combinados à prática de yoga.
e tem muito esse efeito terapêutico. As pessoas se entregam, muitas falam, nossa, como eu me encontrei escrevendo 3 linhas e que eu não paro para fazer. É que a gente consegue organizar pensamentos, né? Exato. Porque no dia a dia a gente só vai ali na demanda, né? Ainda mais escrever à mão, Sim. a gente tem que parar, é um outro processo cognitivo. Lembrar se essa cedilha, 2 S's, né? Porque como é que é a letra. Porque ali no Word vai corrigindo tudo, entendeu? Ali na mão, gente, além de você resgatar o que é a gramática que há em você, né? E o foco de E, escrever e pensar naquela construir palavra. uma frase, porque nós habituamos também a recados, né? Assim, no dia a dia, tirando o mundo corporativo, que às vezes demanda, né? Textão, mas nosso dia a dia são testículos ali e áudio, né? Também. Aí ainda a gente perde ainda mais o hábito de ver as palavras escritas, né? Não, e agora tem até no Google, pelo menos o meu tá lá programado, qual é a próxima palavra sugerida a partir do que eu escrevi antes. Então fica um automatismo que eu falo, gente, não, eu quero escrever sobre jabuticaba, eu quero escrever sobre qual que foi o cheiro que me despertou enquanto eu praticava yoga, qual foi a palavra que resume, qual foi, sei lá, a cor que veio na hora que eu meditei, fiz OM, e aí veio um violeta. Então, é muito sobre isso, assim, a gente escrever, colocar em palavras, à mão também, Sim. uma experiência tão sensorial, no fundo, essa combinação. Mas é sobre isso, essa escrita... Tá rolando ainda essa yoga? Tá rolando. A gente quero projetos aqui na minha mesa. A gente fez 3 encontros ano passado na Bionatus, e agora a gente tá... A Bionatus é ali na Culto à Ciência? Na Culto à Ciência, exatamente. E agora esse ano a gente tá abordando mais vivências, que a gente vai chamar aí de yoga em verso e prosa. Então, estão nascendo várias coisas que tem a ver com essa rede de contatos, os meus muitos avatares. Eu cancelei alguns, outros eu multipliquei. E esse é muito de um lugar de sentido mesmo, de levar essa pausa. Acho que eu também vivi muito na pandemia essa aceleração. Tive que me reencontrar numa pausa. E agora eu quero também levar para as pessoas essas pausas. Espero que a gente tenha espaço nas empresas também, para yoga escrita, porque é uma coisa que dá para fazer, não team building, vamos galera, construir um barco e não sei o quê. Vamos lá, gritem, eu vejo uns coaches malucos na internet, gente, uma passa galera. Na brasa e tal. Não, gente, vamos respirar, abrir espaço para refletir e tal. Então, vamos ver o que a gente Você continua com seus trabalhos dentro das empresas, então, força total, os cursos... Continuo com os cursos, com as palestras, workshops, jornadas de aprendizado, os clubes de leitura também. Clube de leitura, vamos falar sobre isso. Quando? Onde? Que livro? Por onde começamos? Então, assim, nas empresas a gente faz tudo customizado. Eu adoro fazer um bordado, costurar, e se quer tratar de liderança inspiradora, diversidade e inclusão. Então, a gente faz a curadoria dos livros, o pessoal do clube, da empresa, escolhe, e a gente conduz os encontros, mediando a discussão. E o aberto, que a gente vai lançar esse ano, eu lancei no passado um de comunicação, a gente estudou meu livro e outros livros também, do Dale Carnegie, enfim. E aí, esse ano a gente faz uma viagem pelos livros. Então, a gente escolheu 9, eu digo a gente que somos várias que vamos mediar esses encontros, e aí a gente tem 9 livros diferentes de 8 países, porque a gente começa no Brasil e volta no Brasil, e aí a gente escolheu só mulheres para poder fazer essa leitura de outros repertórios, e aí a gente vai, assim, do Brasil para o Chile, do Chile para o Japão, do Japão, agora eu vou ver o percalço aqui, do Japão para a Itália, da Itália para a Nigéria, da Nigéria para a Espanha, da Espanha para o Canadá, com a Rupi, porque ela é indiana, mas está no Canadá, e voltamos para o Brasil. Começa em março, simbolicamente, dia 8 de março, Dia da Mulher, a gente faz o primeiro encontro para poder... Presencial? Vai ser online? Vai ser online, a gente vai fazer um encontro online, para todo mundo se conhecer, quase um check-in da viagem. Vamos lá, pega a sua bagagem, como é que é e tal. Aí a gente vai embarcar no primeiro livro, que é o Sweet Tóquio, que trata de uma babá que rapta a menina que ela cuida. Então, uma história meio assim, né, de embrulhar o estômago. E é uma história bem instigante, tem vários entremeios na história. E a gente começa com esse, e aí o primeiro encontro sobre o livro mesmo é em abril. Mas a gente embarca na viagem agora dia 8 de março. E o clube funciona como? Para quem nunca participou de clube de leitura,
tem que ler o livro até o final, você lê uma página, um tanto, e aí encontra, e aí não vou conseguir chegar no fim, porque eu tenho uma filha, agora demiti minha babá. Como que funciona Então, é o esses seguinte, a gente encontros? faz o seguinte, tem um grupo que vai se encontrar nesse lugar online, então Aham. tem um grupo exclusivo que as pessoas trocam percepções, então a nossa ideia como mediadora do clube é levar trechos para esse pessoal que está lá no clube, levar trechos, informação, comida daquele país, algo Ai, que cultural, então é legal. assim, um banho de cultura mesmo sobre os países que a gente vai navegar pelos livros. E além desse grupo, claro que a ideia é que as pessoas possam ler, que elas possam trocar percepções, Aham. mas não é assim obrigatório ler. A gente quer muito que as pessoas leiam, são 1.900 páginas no total ao longo daí do ano, são Aham. encontros mensais. Mas a intenção é que as pessoas possam ter lido, se não leram, pode também, não tem assim, ponto positivo, estrelinha, Não vai ter prova do carimbo, livro? não vai ter Porque daí a prova do pessoa vai livro, lendo de 2 em 2 páginas, né? não vai ter Aí já ia vender aquele fichamento. leitura dinâmica para todo mundo. E aí não vai ter fichamento, nada disso. E os encontros basicamente são, primeiro para a gente chegar e discutir como é que esse livro representa algo importante sobre aquele país, o que essa autora traz de novos olhares. Então a gente vai trazer um pouco desse repertório mais amplo do contexto do Que legal. livro. E depois a parte de percepções. Então, trechos que marcaram as pessoas do clube, o que a gente pode discutir. Nesse Sweet Talk, tem várias discussões sobre essa questão de trabalho doméstico, como isso se dá, as relações interpessoais. Então dá pra gente fazer vários ganchos também com vida das pessoas, o trabalho das pessoas. Então a ideia do encontro é trazer novas camadas para a leitura. E claro que é não ser uma leitura desacompanhada. A gente às vezes deixa de ler o livro inteiro porque, tô sozinha, então, depois eu leio, e a gente nunca lê. Sim. Então a intenção desse grupo em conjunto é que as pessoas se sintam estimuladas pela comunidade a seguir lendo, a gente como mediadora vai instigando as pessoas e no encontro a gente traz essas várias camadas. Aí saímos do Brasil, vai para o Chile. Então, o que tem no Chile? O que essa autora traz de informação também? O que a gente pode aprender sobre essa cultura local? Então, é bem nesse lugar que a gente vai navegar aí no Clube de Leitura Aberto agora, que começa em março. Inscrição está aberta? Já fechou a turma? A gente Como que vai funciona? começar agora a fazer inscrições. Então, a gente começa finalzinho de fevereiro, e aí março, os primeiros dias de março são super importantes para você já, né, se inscrever, participar do clube. Aí dia 8 tem o check-in, de fato, então a gente fecha as inscrições dia 8. Mas essa lógica de abrir o carrinho, bora fechar o clube e lotar de gente. E aonde acha? Aonde tem link para você que tá na rádio? Vá pra internet agora. Sai da rádio, vai na internet. Não, tô brincando, fica com o rádio ligado, vai, pega o celular que tá na sua mão, que eu sei. O link tá no nosso Instagram, VRS_Academy. Então, só procurar VRS Academy. E a gente tá com o link na bio, direto para você se inscrever e já integrar o clube de leitura. Porque a gente quer todo mundo lá viajando com a gente. E lá encontra todo o seu trabalho. Eu vi que tem, na Casa do Saber, tem alguns vídeos seus também. Chiquérrima gravando, eu vi ali fotos das gravações. Mal sabe como eu sofro, vou contar, sofro horrores. Você sofre gravando? Sofro muito. A pior coisa para mim é gravar. Porque não é interativo, eu tô ali diante da câmera, olhando pra câmera, controlando tudo que eu digo, se tem precisão da informação. Mas quando sai, eu assisto e falo, até que ficou legal. Eu faria isso, Não, eu isso adoro. diferente, mas até que ficou Tem legal. alguns vídeos que são curtinhos, assim, rapidinhos, né? E aí tem o curso da Casa do Saber, que é Linguagem e Pensamento Crítico. É o meu curso mais linguista da história, então tá lá disponível no Casa do Saber Mais. E aí tem os vídeos no YouTube, que são gratuitos, tem muita coisa lá sobre fala em público, sobre linguagem inclusiva, sobre microagressões também. Então tem várias pautas. Tem sobre mulheres, que eu fiz um especial pro Dia da Mulher. Então tem muita coisa bacana lá disponível gratuitamente. E o clube, aí o clube tem a inscrição, as pessoas têm que pagar o valor. Eu digo que é um valor irrisório perto do que a gente gasta para comer uma pizza, por exemplo. Sim. Então vale a pena fazer parte. E a gente está com a parceria com a Cheiro de Livro para que as pessoas comprem o livro lá. Então tem aí um envio de um presente, porque o livro não vai só o livro, tem o buquê de flores deles, tem todos os mimos de marcador de página, o tsuru da VRS, que é uma marca nossa. Então, quem quiser comprar pela Cheiro de Livro tem aí uma condição especial também. Que demais. @VRS_Academy. Com Y no final. Muito bem, obrigada.
Adorei. Depois eu quero que você venha falar do Clube do Livro, assim, o primeiro livro, antes de ir pro Chile, vem aqui, vamos falar do livro. Tá bom, venho aqui fazer contar como Clube tá do a Livro online aqui, ó. Pílulas de Clube de Livro. Adorei. Voltarei, finalmente. só me convidar que eu venho. Sim, não, agora você descobriu onde é, quando você quiser. Esse espaço também fica à sua disposição, que precisar, estamos aqui. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Galera, ó... restam poucas unidades, agora ou nunca. Comunicação eficiente. Tem lá seu Linktree, não tem um Linktree seu? Tem, direto para comprar. Direto para comprar. Então, olha, a primeira edição aqui, poucas unidades, aproveite. Também dá uma conferida nos conteúdos que ela posta, ela tá sempre ali postando nos stories, no feed. E acompanhe também o Clube do Livro, fica o convite para você fazer parte dessa viagem sem sair de casa. Olha só que coisa boa. É isso, gente. Obrigado, Júlia. Obrigado, Rafael. Equipe Move 8 aqui nos assistindo. Para você que está pela rádio, obrigado pela companhia. Continue na programação da Rádio Difusora. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, leiam livros, beba água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.